Agora nós vamos ver as equações da circunferência. Aqui eu tenho uma circunferência de centro C. A circunferência de centro C tem a abscissa x0 e ordenada y0, e R é o raio da circunferência. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Esse ponto aqui vai representar todos os pontos da circunferência. Como ele vai representar todos os pontos, eu vou chamar ele de x na abscissa e y na ordenada, assim como eu fiz na equação fundamental. Vou montar um triângulo aqui retângulo. Nesse cateto eu vou ter aqui y menos y0, delta y. E nesse aqui eu vou ter x menos x0, que é o delta x. E o que eu vou fazer? Vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Então o quadrado da hipotenusa, que é o raio, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Para ficar bem organizado, iguais no livro didático, nós vamos colocar da seguinte forma: x menos x0 ao quadrado. Vou colocar em azul só para identificar que é a abscissa do centro da circunferência, mais y menos y0 ao quadrado. Vou colocar em azul só para lembrar que a ordenada do centro é igual ao raio da circunferência ao quadrado. Aqui, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Então essa é a equação reduzida da circunferência. Um exemplo simples aqui, ó. Um exemplo. Uma circunferência de centro C, 2 e 3. Abscissa 2, ordenada 3. E raio igual a 5. Como vai ficar a sua equação reduzida da circunferência? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência de raio 2 e 3, abscissa 2, ordenada 3. Lembrando que o menos já vem dessa variação aqui, da forma. Beleza? Então, se você olhar aqui e quer descobrir o centro vai ser 2 e 3, o menos já é da forma. E o raio ao quadrado aqui, então o raio é 5. Pode printar a tela. Então, pessoal, aqui eu coloquei a equação reduzida da circunferência e vamos chegar até a equação geral da circunferência. Aqui é quadrado da diferença, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Só vou reforçar aqui que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo é igual ao raio ao quadrado. Vou frisar mais uma vez aqui que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Para organizar isso aí, eu vou colocar da seguinte forma: x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 2 vezes
Vou trocar aqui x0, x, menos 2 vezes y0, y, mais x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, passando para cá, menos r ao quadrado, igual a 0. Então peguei o x ao quadrado e o y ao quadrado, menos 2 vezes x0, x, só troquei a posição, menos 2 vezes y0, y, só troquei a posição, mais x0 ao quadrado, mais y0 menos r ao quadrado. Lembrando que x0 e y0 são as coordenadas do centro. Então está menos 2 vezes o x0, x, e menos 2 vezes o y0, y. Essa é a equação geral da circunferência. Essa aqui é a equação geral da circunferência. Pode printar a tela. Então, pessoal, aqui está nosso exemplo, né? Centro 2 e 3, para ordenado 2, 3 e raio 5. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado é a equação reduzida da circunferência. No lugar de x0 eu vou colocar 2. No lugar de y0 eu vou colocar 3. E no lugar do raio eu vou colocar 5. Essa é a equação reduzida da circunferência de centro 2 e 3 e raio 5. Agora vou transformar essa equação reduzida na geral. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais, agora aqui, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo é igual ao raio ao quadrado, 25. Então, vou organizar. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes. Vou reforçar mais uma vez o menos 2 vezes em vermelho. Menos 2 vezes. E aqui também. Menos 2 vezes. Então, menos 2 vezes x vezes 2, menos 4x, menos 2 vezes y vezes 3, menos 6y, mais 4, 2 ao quadrado, mais 9, que é 3 ao quadrado, menos 25, que veio com tem que efetuar aquilo ali. Então vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x, menos 6y, mais 13, menos 25, menos 12, igual a 0. Essa é a equação geral da circunferência de centro 2 e 3 e raio 5. Você pode perceber que fica difícil de identificar o raio aqui. Agora o centro a gente descobre aqui. Como? Se eu multipliquei por menos 2, para voltar ao centro eu divido por menos 2. Divido por menos 2 quem? Os coeficientes de x e y. Menos 4 dividido por menos 2, 2. E menos 6 dividido por menos 2, 3. Eu vou ensinar também como você vai fazer para descobrir o raio na forma de equação geral. Aqui você já viu como descobre o centro. Para chegar daqui, para descobrir o centro, é só dividir por menos 2. Pode printar a tela. Então agora exemplo 2. O centro menos 2 e 4 e o raio 2. Então aqui eu botei a forma de equação reduzida. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. No lugar de x0 eu boto a abscissa. X0 é a abscissa do centro. Vai ser menos 2. No lugar de y0 eu boto a ordenada do centro, que é 4. É igual ao raio ao quadrado. No lugar do raio eu boto 2, que é o raio ao quadrado. Aqui não vai ficar assim, né, pessoal? Vou botar o parênteses aqui para ficar como a matemática gosta. E aqui vai ficar x
x mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4. Importante aqui, ó, se pedir o centro da circunferência aqui, a abscissa vai ser menos 2, porque menos com menos deu mais 2. Lembrando que o menos vem da fórmula, né? Então aqui, menos 2 deu mais 2 e menos 4. Então a abscissa é menos 2 e ordenada mais 4 do centro. E o raio ao quadrado 4. Então isso aqui é 4, o raio é 2. Se fosse 25 aqui, raio 5. 49, raio 7. Essa é a equação reduzida. Vamos para a geral. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É igual ao raio ao quadrado. Ó, o 4 quando passar para cá vai ficar menos 4, vai cortar. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 8y mais 16 igual a 0. Então aqui o centro. O centro divide por menos 2. Dá menos 2. Divide por menos 2. Dá mais 4. Beleza? E o raio? Tá vendo aqui, ó? Cuidado, isso aqui engana. Na forma de equação geral, isso aqui não é o raio é 2, ó. 2 ao quadrado é 4. Parecer um 16 ali, pode indicar você a um erro. Então, se eu quiser achar o centro, eu divido por menos 2 e acho o centro. E o raio? Na forma de equação aqui você não vai visualizar o raio. Aqui você visualiza o raio, que o raio é 2. Aqui você visualiza o centro, que é menos 2 e 4. Aqui você visualiza o centro dividido por menos 2, que é menos 2 e 4. Agora o raio não é tão simples assim, nós vamos ver agora. Pode printar a tela. Pessoal, no exemplo 3, nós vamos verificar se as equações representam circunferências e se representarem nós vamos encontrar seus centros e seus raios. A letra A diz aqui, x2 mais y2 menos 6x menos 4y mais 4 igual a 0. O que nós vamos fazer? Nós viemos de quadrado da diferença, né, 2 vezes, no x e no y, e o raio ao quadrado. Nós vamos fazer o processo inverso. Então, olha aqui. Então, como é que isso vai ser feito? X ao quadrado menos 6x, dou um espaço, pulo aqui, dou um espaço, mais y ao quadrado menos 4y, dou um espaço igual mais 4, passou para o outro lado, foi menos 4. Lá do outro lado vai ficar o raio ao quadrado. Lembrando que quando eu faço o quadrado da diferença, eu faço o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, para achar o centro, eu tenho que dividir por quanto? Menos 2. Para achar o centro, eu tenho que dividir por menos 2. Para achar o centro, eu tenho que dividir por menos 2. Então, ó, menos 6 dividido por menos 2, 3. Menos 4 dividido por menos 2, 2. Achei o centro aqui, 3 e 2. Se for equação de circunferência, o centro vai ser 3 e 2. Mas lembrando que é mais o quadrado do segundo. Então, mais o quadrado do segundo. E mais o quadrado do segundo. Só que eu somei valores novos à esquerda. Então, para continuar sendo uma igualdade, o que eu somei aqui, eu somo lá. Para continuar sendo uma igualdade, o que eu somei aqui, eu somo lá. Então, aqui eu vou achar quem? Quem que eu encontro aqui? O raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é igual a menos 4 mais 9 mais 4 menos 4 mais 4, 0. O raio vai ser igual a raiz de 9, só o valor positivo. O raio é igual a 3. Achei o raio, achei o centro, se tudo ocorreu naturalmente. Achei o raio, achei o centro. Representa uma equação de circunferência. Se aqui der raiz de um número negativo, não vai ter raio. Se der, por exemplo, raiz de menos 9, não pertence ao conjunto dos reais. Então não vai ser uma circunferência. Se der raiz de 0, não existe raio igual a 0. Então não vai ser uma circunferência. Mas se deu tudo ok, e a gente achou o centro, a gente viu que é uma circunferência de centro 3 e 2,
e raio 3. Importante aqui também, pessoal, se eu achei o centro e achei o raio, eu passo da equação geral para a equação reduzida, que vai ser a equação reduzida x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Ok? Pode printar a tela. Então, exemplo B, pessoal. Olha lá. X ao quadrado, cadê o coeficiente que é com x? Mais y ao quadrado com y também. Menos 25 igual a zero. Aqui, pessoal, o centro vai ser, não tem o coeficiente de x zero, não tem o de y zero, e o raio vai passar para o outro lado. Vai ser 25, o raio vai ser 5. Explicando melhor, seria x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a 25. Igual a 25, ali é raio ao quadrado, então o raio é 5. E x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Né? Você não vai escrever isso. Você vai escrever o quê? Somente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 ao quadrado. Centro 0 e 0 e raio 5. Essa aqui, então, é uma circunferência de centro na origem, 0 e 0, e raio 5. Pode printar a tela. Então, pessoal, exemplo C. Aqui, ó. Lembrando que se fosse só achar o centro, dividir por menos 2, 2. Dividir por menos 2, menos 3. Achei o centro. Se fosse só achar o centro, o raio ainda não dá, não. Dividir por menos 2, 2. Dividir por menos 2, menos 3. Achei o centro. Você acha o centro rápido aí. Então aqui, pessoal, vamos lá. X ao quadrado menos 4x espaço, mais y ao quadrado mais 6y espaço, menos 3 passou para o outro lado, mais 3. Para descobrir o centro eu tenho que dividir por menos 2. Para descobrir o centro eu tenho que dividir por quanto? Menos 2. Por quê? Porque vem lá do quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se eu faço menos 2 multiplicando, para voltar eu divido por menos 2. Então, dividido menos 4 por menos 2 dá 2. E mais 6 por menos 2 dá menos 3. Então, o centro dessa circunferência vai ser 2 menos 3. Mas eu faço aqui mais o quadrado do segundo. Se eu somei aqui, eu somo lá. Mais o quadrado do segundo. Se eu somei aqui, eu somo lá. Lembrando que aqui eu vou achar quem? O raio ao quadrado. Achei o centro aqui, ali é o raio ao quadrado. O raio ao quadrado vai ser igual a 3 mais 4 mais 9. O raio é igual a 3, 7, 16, raiz quadrada de 16, o raio é 4. Então o raio é 4, o centro 2 e menos 3, e se eu quiser transformar essa equação geral na reduzida, vai ser x menos 2 ao quadrado, mas agora em y menos menos 3 mais 3 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação geral da circunferência de centro 2 e menos 3, raio 4 e equação reduzida dessa forma. Lembrando, se aqui der raiz, o raio igual a raiz vai dar de zero, vai dar zero. Não tem raio, não é circunferência. E se der um valor negativo, também não é circunferência. Pode printar a tela. Então, pessoal, exemplo K. Olha cá. Alguns exemplos, como é parecido com o próximo, eu vou pular e você tenta fazer em casa. Então, aqui. Olha aqui. Para achar o centro, eu divido por menos 2. Dividindo por menos 2, o coeficiente de x dá 1. Cadê o coeficiente de y? Y não tem, então vai ser 0. O centro vai estar em 1 e 0. Vamos ver melhor agora aqui. X ao quadrado menos 2x, o espaço que eu sempre deixo, mais o y ao quadrado. Você vai sentir a falta do y, né? Porque eu tenho y ao quadrado e y. X ao quadrado e x. Igual
a menos 48, passou para o outro lado, mais 48. Para achar o centro, eu divido por menos 2. Então, eu vou ter que dividir aqui por menos 2. E aí não tem, né, pessoal? Para dividir por menos 2. Então, aqui como eu não tenho, a ordenada vai ser 0. E menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, o centro vai ter abscissa 1 e ordenada 0. Aqui vai ser mais o quadrado do segundo. Se eu somei aqui, eu somo lá também. Aqui eu não vou botar mais o quadrado do segundo 0, né? Não vou colocar isso, porque 0 ao quadrado é 0. Então, eu já achei o centro. E aqui vai ser quem? O raio ao quadrado. Então, o raio vai ser igual a 49. O raio ao quadrado 49. O raio ao quadrado igual a 49. Raio igual a raiz de 49. O raio é 7. Se o raio deu 7 e o centro 1 e 0, eu vou ter essa equação geral na reduzida x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Pode printar a tela. Agora o exemplo calinha, ó. Lembrando que para achar o centro eu divido por menos 2. Então se eu quiser o centro aqui, não tem o coeficiente de x. Abscissa 0, dividindo o coeficiente de y aqui 2 por menos 2. 2 por menos 2 vai dar menos 1. Centro 0 e menos 1, que o raio tem que descobrir. Então vamos, da mesma forma que as formas anteriores, vamos ali. Então vai dar x ao quadrado mais o espaço que eu sempre deixo, y ao quadrado mais 2y, igual a menos 35. Passou para o outro lado, mais 35. Para achar o centro, eu divido por quanto? Menos 2. Para achar o centro, eu divido por quanto? Menos 2. Aqui não tem x. Então aqui vai ser 0. E aqui, 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Então centro, 0 e menos 1. Vai ser mais o quadrado do segundo. Aqui não vou botar 0 ao quadrado. Né? Mais o quadrado do segundo. Se eu somei aqui, eu somo do lado de lá também. Então aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 35 mais 1, 36. O raio mais ou menos raiz de 36. O valor negativo eu já estou desconsiderando. O raio é igual a 6. Achei o raio. Achei o centro. Aqui está o centro e o raio dessa circunferência de equação geral. Se eu quiser a equação reduzida, vai ser x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Pode printar a tela. Então, pessoal, agora vamos no exemplo G. Aqui, ó. X ao quadrado menos 10x, espaço, mais y ao quadrado mais 12y, vou deixar outro espaço, igual mais 65, passou para o outro lado, menos 65. Para achar o centro eu divido por menos 2. Para achar o centro eu divido por menos 2. Para achar o centro eu divido por menos 2. Então, menos 10 dividido por menos 2, 5. E mais 12 dividido por menos 2, menos 6. Então, o centro, abscissa 5 e ordenada menos 6. Mas só que é mais o quadrado do segundo. Se eu somei aqui, eu somo lá. Mais o quadrado do segundo. Se eu somei aqui, eu somo lá. Quem fica do lado de cá é o raio ao quadrado. O raio ao quadrado é igual a menos 65 mais 25 mais 36. 25 mais 36 vai dar 61. Então o raio ao quadrado é igual a menos 4. Então o raio é igual a raiz de menos 4.
a raiz de menos 4 não pertence ao conjunto dos reais. A raiz de menos 4 não pertence ao conjunto dos números reais. Não pertence ao conjunto dos números reais. Então aquilo ali não convém. Então não existe raio. Se não existe raio, não existe circunferência. Não existe circunferência sem raio. Se isso ocorrer, ou se for zero, eu já tinha falado, isso aqui não é centro. Isso aqui não representa uma equação de uma circunferência. Uma curva ou outra qualquer, uma circunferência não. Então se isso ocorrer, não é circunferência. Pode printar a tela. Aqui eu vou apresentar para você mais dois exemplos que não representam circunferência. O primeiro deles, se tiver coeficientes para x ao quadrado e para y ao quadrado, e esses coeficientes forem diferentes, o coeficiente de x ao quadrado e de y ao quadrado forem diferentes, não representa circunferência. E se aparecer algum termo com xy, não aparece. Se você perceber, aparece x ao quadrado x, y ao quadrado e y. Não aparece em momento algum xy. Se aparecer na equação algo como dessa forma, 2xy, também isso não acontece, não é circunferência. Então, na hora que você está fazendo, se aparecer lá o raio igual a zero, ou raio igual a raiz de um número negativo, não é circunferência. E se aparecer isso, ou qualquer coisa diferente disso, tipo 2xy, menos 5xy, também não vai ser circunferência. Pode printar a tela. Pessoal, agora nós vamos ver uma dica para posição relativa entre ponto e circunferência. A circunferência na equação reduzida, pode ser na geral também, importante que o raio ao quadrado fique lá do outro lado. E o ponto eu botei a abscissa x1 e ordenada, vou corrigir aqui, y1. E o ponto, ele vai estar numa posição aqui, ou na circunferência ou fora dentro. Como é que você vai fazer? Você vai substituir a abscissa e ordenada do ponto na equação. Aqui, x1 e y1. Aqui está na forma de equação reduzida. Vai substituir aqui também x1 e y1. Vai substituir aqui x1 e y1. O que vai acontecer? Nem sempre vai dar igual. Se der igual, o ponto está na circunferência. Se der menor que o raio, o ponto vai ser interior à circunferência. E se der maior que o raio ao quadrado, o ponto é exterior. Se der igual, o ponto está na circunferência. Se der menor, o ponto é interior à circunferência. Se der maior, o ponto é exterior à circunferência. Então, recapitulando, eu pego o ponto, as abscissas e a ordenada, substituo. Se der igual está na circunferência, se der menor está interior à circunferência e se der maior está exterior à circunferência. Pode printar a tela. Então agora uma dica importante para a posição relativa entre reta e circunferência. Quando você for fazer um ponto de interseção de reta e circunferência, vai cair no sistema. Botei aqui a equação da reta e aqui a equação da circunferência. Pode ser geral, reduzida, qual for. Quando você substituir, fizer uma substituição isolando x ou y, vai cair numa equação do segundo grau. Se delta for maior que zero, lembrando lá da equação do segundo grau, delta for maior que zero, vão ter duas raízes desiguais. Então, se nós vamos ter duas raízes desiguais, são os dois pontos. Se você tiver duas raízes desiguais, delta maior que zero, a reta vai ser secante à circunferência. Se delta for igual a zero,
as raízes vão ser iguais, lembra? Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Então a reta vai tangenciar a circunferência, só vai ter um ponto de contato. Então se isso ocorrer, a reta é tangente. Se delta for menor que zero, não possui raízes reais. Se não possui raízes reais, a reta vai passar longe da circunferência. A reta vai ser exterior à circunferência. Se delta for menor que zero, a reta vai ser exterior à circunferência. Secante, delta maior que zero. Tangente, delta igual a zero. E exterior, delta menor que zero. Outra maneira de verificar isso aí vai ser em relação à distância. Se ali for o centro da circunferência, se a distância de ponta reta, né? Distância do centro, a reta, for menor que o raio, ela é secante. Se a distância for exatamente igual ao raio, ela é tangente. E se a distância for maior que o raio, ela é exterior. E se você resolver isso aqui, você vai achar, resolver o sistema, você vai achar a abscissa e ordenada dos dois pontos secantes da circunferência, o ponto tangente, se você resolver, e aqui você não vai conseguir resolver, porque não vai ter nenhum ponto em comum. Tá ok? Pode printar a tela.